Amém. Estou realmente muito contente. De hecho, estoy demasiado contento. E decidimos ainda eu continuar falando português e Roberto traduzindo. Hemos decidido que yo voy a seguir compartiendo en portugués y le mando a Roberto traduciendo. De um lado é porque essa transmissão pode alcançar muitas pessoas também de língua portuguesa. Porque esta transmisión, conmigo compartiendo en portugués, va a alcanzar mucho más personas. Todos los que hablan portugués van a poder escuchar este mensaje. E por outro lado, não sei porque se os irmãos devem ter achado que meu espanhol não era tão bom. O no sé si es porque los hermanos piensan que mi español no es tan bueno. Esses 3 dias Estos 3 días foram maravilhosos para nós. fueron maravillosos para nosotros. Nós vimos a obra do Espírito nesses poucos meses aqui na Colômbia, tem Hemos feito visto uma revolução. Hemos visto en nuestros pocos meses la obra maravillosa del Espíritu, una revolución. Alegria estampada no rosto de cada La alegría que se refleja en el rostro de cada uno. E eu vejo que os irmãos e irmãs pulando aqui na frente não era algo artificial. Yo veo a los hermanos aquí adelante saltando, vibrando. Yo veo que no es algo superficial. Artificial. No es artificial, perdón. Havia realidade em cada coração. Había realidad en cada corazón. E havia muita gratidão nos corações. Y había mucha gratitud en cada corazón. O Senhor tem transformado a vida da igreja aqui na Colômbia. El Señor ha transformado la vida de iglesia aquí en Colombia. E olhando ontem para o vídeo, como foi feito em 32 dias, o Expo Livro com a colaboração de todos os irmãos e irmãs daquela igreja, eu fiquei muito comovido. Y anoche, cuando miramos aquel video, cómo fue hecho aquel Expo Libro en 32 días, con la cooperación, la entrega de los hermanos de aquella localidad, yo me quedé conmovido. Alegria, a entrega, consagração. Alegría, entrega, consagración. Só foram vistos no começo da vida da igreja. Solo se vio al inicio de la vida de la iglesia. Registrados no livro de Atos dos Apóstolos. Registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. E parece que depois não houve mais isso. Parece que después no hubo más algo como esto. E nem mais milagres, sinais e prodígios acompanhavam mais a igreja. Y pareciera que los señales, prodigios, milagros ya no estaban más acompañando a la iglesia. Mas graças a Deus que nos nossos dias, Pero gracias a Dios que en nuestros días, no final dos tempos, en el final de los tiempos, na conclusão da era da igreja, en la conclusión de la era de la iglesia, o Senhor restaurou tudo isso el Señor está recobrando todo eso e ainda intensificou. y además ha intensificado. Estamos todos muito alegres. Estamos todos muy contentos. Eu espero que vocês continuem assim, Yo espero que ustedes sigan así, com simplicidade, con simplicidad, humildade. con humildad. Vamos seguir confiando na palavra profética, Vamos a seguir confiando en la palabra profética, recebendo com amor e com reverência recibiendo con amor y reverencia o falar de Deus. el hablar de Dios. E Deus pode realizar grandes obras, maiores até entre vocês. Y Dios puede hacer grandes obras y aún más grandes entre ustedes. Vamos continuar simples. Vamos a seguir sencillos. Não vamos limitar o Senhor. No vamos a limitar al Señor. O Senhor quer concluir esta era. El Señor quiere concluir esta era. Preparar um exército para lutar contra o seu inimigo. Preparar un ejército para luchar contra su enemigo. Deus Pai está usando a sua igreja para
colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Dios, el Padre, está usando la iglesia para poner todos sus enemigos bajo los pies de Cristo. E nós, com humildade, seguimos o grande general. Y nosotros con humildad seguimos a nuestro gran general. Vamos concluir essa obra. Nosotros vamos a concluir esta obra. Todavia, sabemos que ainda haverá muitas lutas. Todavía, aún estamos conscientes que habrá muchas luchas. Sabemos também que o inimigo não dorme. Estamos también conscientes de que el enemigo no duerme. Ele ainda vai tentar nos atacar. Él ainda intentará atacarnos. Vai tentar ainda nos desanimar. Aún intentará desanimarnos. Mas, irmãos, se nós formos fiéis seguindo essa palavra, Pero si somos fieles siguiendo esta palabra, ele não nos atinge. Él no nos alcanzará. Porque nosso general, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua ressurreição, Deus o levantou até as regiões celestes. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran general, el Padre lo ha resucitado y lo ha ascendido hasta las regiones celestiales. Ele está acima de todas as outras autoridades e poderes. Él está por encima de toda autoridad y toda potestad. E não só isso, Efésios 2 fala que ele também, na ressurreição, levou a sua igreja às regiões celestiais. Y además en Efesios 2 también nos muestra que Él llevó a la iglesia a las regiones E celestiales. nessa realidade, o inimigo não nos atinge. Y en este lugar el enemigo no nos alcanza. Claro que precisamos continuar vigiando, Claro, aún necesitamos seguir vigilando, vivendo no Espírito. viviendo en el Espíritu. Não estamos brincando com coisas superficiais. No estamos jugando con cosas superficiales. Estamos envolvidos em uma luta de reinos. Estamos involucrados en una lucha de reinos. O que fazemos aqui é mais importante do que os principais chefes dos estados de grandes nações. Lo que estamos haciendo aquí es más importante que los grandes líderes mundiales, jefes de las naciones. Nós definimos o destino dessa terra. Nosotros definimos el destino de esta tierra. Eles apenas acompanham. Ellos solamente siguen. As coisas vão acontecendo conforme o avanço da igreja. Las cosas van sucediendo de acuerdo al avance de la iglesia. Aleluia. Aleluya. Por isso vamos continuar focados, concentrados na palavra. Por eso vamos a seguir enfocados, concentrados en la palabra. E não tem por que eu não começar com 1 de Tessalonicenses 2:13. No hay otra manera que yo empiece con 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Porque este versículo traduz bem o que aconteceu na Colômbia. Porque este versículo traduce bien lo que está pasando en Colombia. Então, em lugar dos Tessalonicenses, eu vou entender que eu estou lendo com respeito aos colombianos. Aquí, en vez de decir tesalonicenses, yo voy a poner aquí que Dios está hablando de los colombianos. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. É que vós, as igrejas da Colômbia, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, De que cuando vosotros, los colombianos, amén, recibieron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, que é de Deus, que es la palabra de Dios, acolhestes não como palavra de homens, la recibisteis no como palabra de hombres, e sim como na verdade é según en verdad es a palavra de Deus. la palabra de Dios. E essa mesma palavra, com efeito, Y esta misma, está operando eficazmente
em vós os que credes. Y esta palabra está operando de manera eficiente, actuando en vosotros los creyentes. O que aconteceu na Colômbia nesses pouco mais de 6 meses não é obra de homens. Lo que ha pasado en Colombia en estos pocos más de 6 meses no es obra de hombre. As igrejas receberam com alegria a palavra. Las iglesias recibieron con alegría la palabra. A palavra aparentemente de homem, Aparentemente era la palabra de hombre, mas é a palavra de Deus. pero es la palabra de Dios. E essa palavra está operando eficazmente na Colômbia. Y esta palabra está actuando, operando de manera eficiente aquí en Colombia. Eu quero dizer essa palavra para o mundo todo. Yo quiero decir esta palabra a todo el mundo. Se essa reviravolta aconteceu em pouco mais de 6 meses aqui na Colômbia, Si ese vuelco sucedió aquí en Colombia en esos pocos meses, se os líderes das igrejas pudessem perceber isso e dessem uma virada rapidamente, y si los líderes en las demás iglesias pudieran darse cuenta de eso y actuar rápidamente, pode também haver essa virada rápida no seu país, na sua região. puede haber ese vuelco también total en su región y en su país. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem feito grandes coisas entre nós. Alabamos al Señor porque grandes cosas ha hecho el Señor. Hebreus 3. Hebreos capítulo 3. Havia a geração que Deus tirou do Egito. Hubo la generación que Dios sacó del Egipto. Imagina na época, Imagínense en aquel tiempo, depois do dilúvio, veio imediatamente um homem chamado Nimrod. después del diluvio vino un hombre, su nombre era Nimrod. Ele levou a humanidade daquela época a declarar independência de Deus. Y él condujo a la humanidad de aquel tiempo a declarar la independencia de Dios, Dizendo que o homem não precisa viver com medo de Deus por causa do dilúvio. que el hombre ya no necesita vivir con temor de Dios a causa del diluvio, Porque o dilúvio foi uma grande tragédia humana. porque el diluvio fue una gran tragedia en la humanidad. E aquilo ainda estava vívido nos corações daquela geração. Y aquello aún estaba muy presente en el corazón de aquella generación. O homem vivia com medo de cometer alguma coisa errada e Deus castigasse. El hombre tenía el miedo de hacer cualquier cosa mal, equivocada, y que recibiera el castigo de Dios. O homem não vivia num temor correto a Deus, El hombre no estaba viviendo con un temor adecuado en relación a Dios, mas um medo pero el miedo, equivocado. aunque equivocado, Então Nimrod aproveitou-se para dizer aos homens daquela época que não precisavam mais viver com medo de Deus. entonces Nimrod aprovechó esa situación para decirles que ellos no necesitaban vivir así con este temor de O Dios. homem sabe cuidar do homem. Oh, el hombre sabe cuidar del hombre. O homem pode cuidar da necessidade de sustento do homem. Oh, el hombre puede cuidarse de sí mismo y de su sostenimiento. O homem pode cuidar da segurança do homem. El hombre puede cuidar de su seguridad. E o homem pode cuidar do entretenimento, do prazer, da alegria do homem. Y también el hombre puede cuidarse de su diversión, su entretenimiento y su gozo. Então ele construiu cidades para isso. Y entonces construyó ciudades para esto. Ele construiu um império para isso. Construyó un imperio para eso. Dizendo que o homem não precisa de Deus. Diciendo que el hombre ya no necesita de Dios. Só que o homem não domina a natureza. Pero el hombre no domina la naturaleza. Para a agricultura, depende da natureza. Para la agricultura depende de la naturaleza. Para não haver inundações, depende da natureza. Para que no existan inundaciones,
depende de la naturaleza e muitas outras y coisas. muchas otras cosas. Mas como o homem havia declarado independência de Deus, Pero como el hombre declaró independencia de Dios, o homem não recorreu mais a Deus, el hombre ya no recorrió más a Dios, no mas, buscó más a Dios, mas buscou os ídolos, pero buscó apoyarse en los ídolos, os deuses falsos. los dioses falsos. De onde surgiram os deuses falsos? ¿De dónde salieron los dioses falsos? Tudo isso originou-se da situação de Gênesis capítulo 6. Todo eso tiene su origen en Génesis capítulo 6. Quando os anjos desobedeceram e deixaram seu domicílio e tomaram as mulheres por esposas. Cuando los ángeles dejaron su hábitat y tomaron a las hijas de los hombres por esposa. Houve confusões na época. Hubo confusiones en la época. Os filhos desses eram gigantes. Los hijos que nacieron de ahí eran gigantes. E aquela vida daquela época, antes do dilúvio, se tornou uma vida de violência e uma vida terrível. Y la vida antes del diluvio llegó a ser muy violenta y terrible. E esses anjos que coabitaram com as mulheres ensinaram aos homens muitas coisas da área espiritual. Y esos gigantes enseñaron a los hijos de los hombres muchas cosas de la, ¿cómo es? De la, Área espiritual. del área espiritual. Por exemplo, o encantamento, Por ejemplo, hacer el encanto, magia, la magia, hechizo, necromancia, necromancia, como hechicería, feitiçaria. hechicería. Tudo isso foi ensinado aos homens naquela época, Gênesis 6. Todo esto fue enseñado a los hombres en Génesis capítulo 6. Então, homens aprenderam, aí Deus então teve que mandar dilúvio e acabar com isso. Entonces los hombres, por haber aprendido eso, también Dios tuvo que enviar el diluvio y acabar con eso. Porque se o homem começar a ver essa mistura de espécies, Si el hombre siguiera con esta mezcla de especies, estaria acabada a economia de Deus. estaría acabada la economía de Dios. Então Deus escolheu a família de Noé e salvou. Entonces Dios eligió la familia de Noé y la salvó. Mas os homens aprenderam que havia poderes superiores aos poderes dos homens. Entonces los hombres aprendieron que habían poderes superiores a los poderes de los hombres, Que não são os poderes de Deus. que no son los poderes de Dios. Assim surgiram os ídolos. Así surgieron los ídolos. Os irmãos entendem? ¿Entienden? É para o próprio egoísmo do homem, Es hacia el mismo egoísmo del hombre, para o próprio interesse do homem. para su propio interés. É como um suborno a esses deuses. Es como sobornar a esos O dioses. homem oferece sacrifício a esses deuses para receber algum benefício deles. Los hombres ofrecen sacrificios a estos dioses para que ellos, en contrapartida, den beneficios. Desde então, daí para frente, todas as nações da terra se tornaram nações pagãs, idólatras. A partir de ahí, todas las naciones de la tierra se volvieron idólatras y paganas. Depois de muito tempo, Deus escolheu Abraão. Y después de mucho tiempo, Dios eligió a Abraham. Abraão vivia em um mundo de ídolos, de idolatria. Él vivía en medio de un mundo de mucha idolatría. Seu próprio pai era um fabricante de ídolos, Hasta mismo su padre era un fabricante de ídolos. mas Abraão foi escolhido por Deus. Pero Abraham fue escogido por Dios. De Abraão, Isaque e Jacó surgiu então uma nação. Y desde Abraham, Isaac y Jacobo surgió una nación. Uma nação que não é mais uma das nações pagãs. Que no es una nación más de entre las naciones paganas. Deus que criou esse mundo. Dios que había creado este mundo, Deus criou o homem para ele. Dios creó al hombre para él. Mas o homem preferiu viver
na idolatria. Pero el hombre escogió vivir en la E idolatría. todas as nações seguiram na linha de Nimrod, viveram independentes de Deus. Y todas esas naciones siguieron la línea de Nimrod, independientes de Dios. Mas agora, finalmente, Deus escolheu uma nação, Israel, para ele. Pero ahora, finalmente, Dios escogió una nación para él, Israel. Com muita dificuldade, Aunque con mucha dificultad, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Quando Deus mandava Moisés para fazer alguma praga, Cuando Dios, a través de Moisés, enviaba alguna plaga, que era um milagre, alguma coisa sobrenatural, era algo sobrenatural, un milagro, e Faraó mandava os seus encantadores, fazia o mesmo. y Faraón pedía sus encantadores, sus mágicos, ¿no? Eran magos, ¿verdad? Que hacían lo mismo. Então vocês veem que existem esses poderes. Entonces, para que vean ahí que existen esos poderes. Mas conforme foram seguindo mais pragas, houve um momento em que os encantadores não conseguiram fazer mais. Pero después vinieron otras plagas que ahí sí, esos magos ya no podían repetir. E a praga decisiva foi a 10ª, a E lá- morte aos primogênitos. Y la decisiva, la última fue la 10ª, que fue la muerte de los primogénitos. Finalmente, o faraó libertou o povo. Y ahí finalmente Faraón liberó el pueblo. O povo, então, chegando até o Monte Sinai. Y el pueblo llegó hasta el monte Sinaí. Deus, então, chamou esse povo, reuniu ali em Êxodo 19, Y en Éxodo capítulo 19 nos muestra que Dios juntó al pueblo ahí para abrir o seu coração. para abrir su corazón. Versículo 4. Y el versículo 4 dice: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Lembre-se que nesse momento o pano de fundo era de que na terra só havia nações pagãs. Recuerden que el trasfondo de eso es que en ese tiempo en toda la tierra solo habían naciones paganas. Então a intenção de Deus é escolher Israel para ser uma nação dele. Y la intención de Dios es escoger a Israel para que sea una propiedad de Él. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Vocês estão percebendo que sempre o povo de Deus precisa ouvir a voz de Deus. ¿Se dan cuenta aquí? El pueblo de Dios siempre necesita tener oídos, oír la voz de Dios. É a palavra que dá direção ao povo. La palabra que da dirección al pueblo E guardar a sua aliança. y guardar su pacto. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque toda a terra é minha. Porque mía es toda la tierra. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Finalmente, Deus conseguiu ter uma nação para Ele. Finalmente Dios logró tener una nación para Él, suya. É muito triste isso. Es muy triste eso, É muito triste que Deus criou todas as coisas que Dios creó todas las cosas e todos os povos se afastaram dele. y todos los pueblos se alejaron de Él. E Deus conseguiu chamar um só povo. Y Dios logró llamar un solo pueblo. A situação normal é que toda a terra deveria ser dele, La situación normal es que toda la tierra debería ser de Él. mas somente a nação de Israel seria uma nação santa. Pero solamente la nación de Israel sería una nación santa.
Não tenho tempo para falar mais do que isso. Vou lá para Hebreus Ya no 3. tengo tiempo para hablar más sobre eso, pero vamos a volver a Hebreos. Vocês sabem de toda a história. Ustedes conocen toda la historia. Vocês conhecem os 40 anos no deserto. Ustedes conocen los 40 años en el desierto. Vocês conhecem toda a rebeldia, murmuração que havia, que o povo praticou no deserto. Ustedes conocen todo lo que pasó ahí, la murmuración, la rebeldía del pueblo en el desierto. Esse povo nasceu, a primeira geração nasceu no Egito e foi criado com a cultura do Egito. La primera generación, la que salió de Egipto, ellos crecieron y tenían la cultura egipcia. Eles ainda eram muito voltados para seu próprio benefício. Ellos aún eran muy volcados a su propio beneficio. Não havia um coração de buscar o interesse de Deus. No había en ellos el corazón de buscar el interés de Dios, Nem mesmo de querer conhecer mais a Deus. ni aún de querer conocer más a Dios, E conhecer os caminhos de Deus. y ni conocer los caminos de Dios. Vocês sabem que tem diferença entre conhecer Deus e conhecer os caminhos de Deus. Ustedes saben que hay diferencia entre conocer Dios y conocer los caminos de Dios. Você precisa aprender a conhecer Deus. Usted necesita aprender a conocer Dios. Nosso Deus é amor. Nuestro Dios es amor, Nosso Deus é luz. nuestro Dios es luz, Nosso Deus é de justiça, nuestro Dios es de justicia, de santidade, de santidad, e etc, etc, etc. y etcétera y más. Mas você precisa conhecer também como Deus atua, como Deus age. Pero también necesitas saber cómo Dios actúa. Deus não age pela lógica humana. Él no actúa por la lógica humana. Deus não age como o homem age. Él no actúa como el hombre actúa. Deus é Deus. Dios es Dios. Ele não precisa que nenhum homem seja o seu conselheiro. Él no necesita que ningún hombre sea su consejero. Ele é poderoso. Él es poderoso. Ele faz obras poderosas. Él hace obras poderosas. Mas nesses 40 anos, a primeira geração não entendeu. Pero en estos primeros 40 años, esta generación no entendió. Mais milagres que o Senhor fez na presença deles, eu acho que é impossível. Imposible, hermano. Más milagros de lo que Dios ha hecho en aquellos 40 años delante de ellos. Milagres para Faraó liberar esse povo. Milagros para que Faraón liberara el pueblo. Milagres para salvar esse povo na travessia do Mar Vermelho. Milagros para salvar este pueblo al cruzar el Mar Rojo. Milagres no deserto para fornecer água, alimento. Milagros en el desierto proveyendo alimento, agua. Milagres cuidando desse povo, protegendo o povo do calor do deserto e do frio à noite. Milagros protegiendo al pueblo del calor del día y del frío de la noche. Sempre guiando esse povo com amor. Siempre guiándolos con amor. Através da coluna de nuvem. A través de la columna de nube. Através da coluna de fogo de noite. Y también la columna de fuego en las noches. Nunca esse povo não passou fome. Este pueblo no tuvo hambre. Esse povo não precisou ir para a loja de vestido para comprar vestuário. Él no necesitó ir a las tiendas de ropa a comprar ropas. Não envelheceu a veste. Porque la ropa no envejecía. Nem precisou comprar mais sapatos. Ni zapatos. Porque nenhum calçado se estragou. Porque el calzado no se desgastaba. Esse Deus cuidou deles de todos. Dios cuidó de todos ellos en todo. Livrou-os dos inimigos. Y les libró de los enemigos. Com milagres, poderes, sinais. Y ahí con milagros, poderes, señales. Mas esse povo Pero este pueblo continuava incrédulo. siguió incrédulo. Não conhecia os caminhos do Senhor. No conocía los caminos del Então, Señor. aí eu vou ler. Ahí Hebreus es lo 3, que voy a leer, Hebreos capítulo 3, versículo 5. versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Mas Moisés era uma figura do que vem depois.
Pero Moisés es una figura de lo que viene después. É para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Para testimonio de lo que se iba a decir. Aí em seguida ele fala: Cristo, porém, como filho em sua casa. Y entonces el versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. A qual casa somos nós? La cual casa somos nosotros. Que maravilhoso! Qué maravilloso. Moisés foi fiel ao Senhor. Moisés fue fiel al Señor. Ele confiava, ele aprendeu a confiar em Deus totalmente. Él aprendió a confiar en Dios totalmente. Ao ler os 4 primeiros livros da Bíblia, Cuando leemos los 4 primeros libros de la Biblia, Moisés amadureceu a tal ponto que não Mas- confiava mais na sua própria carne. Moisés maduró a tal punto que ya no confiaba en su carne. Ele era o homem mais manso de toda a terra. Él era el hombre más manso de toda la tierra, Ele era extremamente obediente a Deus. extremadamente obediente a Dios. Ele cria em Deus. Él creía en Dios. Deus pôde usar aquele homem como um canal. Y él pudo usar este hombre como un canal. Falava ao povo por meio desse canal. Hablaba al pueblo por medio de este canal. Conduzia o povo de Israel por meio desse canal. Conducía al pueblo de Dios a través de este canal. Você sabe como é difícil conduzir mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Wow, ¿saben cómo es difícil conducir a más de 2 millones de personas por un desierto? Para preparar essa conferência de 1.100 pessoas, vocês tiveram que ter uma preparação da logística tremenda. Mira, para una conferencia de 1.100 hermanos, toda la logística, la preparación para que esa conferencia pudiera ser realizada, ¿verdad? Imagine atravessar o deserto por 40 anos, levando 2 milhões de pessoas. Ahora imaginen 2 millones de personas siendo llevadas por cruzar un desierto. A capacidade não podia ser de Moisés. La capacidad no podría ser de Moisés. O poder é de Deus. El poder es de Dios. Versículo 7. Versículo 7. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Você está ouvindo a voz de Deus? ¿Estás oyendo la voz de Dios? Onde está a voz de Deus? ¿Dónde está la voz de Dios? A voz de Deus, irmãos, na época de Moisés, saía pela boca de Moisés. La voz de Dios en el tiempo de Moisés salía por la boca de Moisés. Hoje está na palavra profética. Hoy está en la palabra profética. Então, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Como fue en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Onde os vossos pais tentaram, pondo-me à prova. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron. E viram as minhas obras por 40 anos. Y vieron mis obras 40 años. Por isso me indignei contra essa geração. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. E disse: Y dije, estes sempre erram no coração. siempre andan vagando en su corazón. Eles também não conheciam os meus caminhos. Ellos también no conocían mis caminos. Graças a Deus, irmão, nós estamos aprendendo a conhecer os caminhos do Senhor. Gracias al Señor, estamos aprendiendo a conocer los caminos del Señor. Nesses 6 meses nós vimos que Deus é capaz de fazer tudo. En esos 6 meses hemos visto cómo Dios es capaz de hacerlo todo. Ele é capaz de ressuscitar os mortos, Es capaz aún de resucitar a los muertos. capaz de levantar os já quase desvalidos,
Es capaz de levantar a aquellos que están decaídos, casi muertos, inúteis. inútiles. E o Senhor tornou úteis. Y el Señor los hace útiles. O Senhor é poderoso para fazer isso. El Señor es poderoso para hacerlo. Milagres e mais milagres estão acontecendo nos nossos dias. Milagros y más milagros están sucediendo en nuestros días. Vou aproveitar para dizer a todas as igrejas. Yo quiero aprovechar para decirlo a todas las iglesias. Hoje nós presenciamos a contribuição da Colômbia para todas as igrejas. Hoy hemos visto una contribución de las iglesias en Colombia hacia todas las iglesias. A fábrica de vencedores Kids. La fábrica de vencedores Kids. Embora essa prática já vinha sendo feita por várias igrejas, Aunque esta práctica ya venía siendo hecha por varias iglesias, mas de uma maneira conduzida, pero de una manera conducida, ainda não havia como uma ferramenta. no estaba bien establecido como una herramienta. Graças a Deus, hoje temos uma ferramenta Kids. Hoy tenemos, gracias a Dios, una herramienta Kids. E as crianças na igreja podem crescer com uma nova cultura. Y los niños en la iglesia pueden crecer con una nueva cultura. Não precisamos ensinar nossas crianças com a cultura egípcia. No estamos enseñando a nuestros niños con la cultura egipcia. E cada vez mais esse mundo com as suas ideologias vai levar as nossas crianças, nossos jovens a entrarem no grande mistério da iniquidade. Cada vez más la cultura de hoy con sus ideologías están llevando esa generación al misterio de la iniquidad. Como salvar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens dessa pressão no mundo? Ahora, ¿cómo salvar a nuestros jóvenes y adolescentes de esta presión del mundo? Uma comportora abordou uma senhora dizendo: posso orar por você? Una colportora habló con una señora y le dijo, ¿puedo orar por usted? Tem algum pedido? ¿Hay algún pedido? Ela falou: tenho um pedido. Y ella dijo, tengo un pedido. A minha filha, Mi hija, de repente, um dia voltou para casa un día de la nada volvió a la casa dizendo que podia ser homem, diciendo que podría ser hombre, podia viver como homem. podía vivir como hombre. Não espera chegar esse dia para salvar sua criança. No espere que llegue ese día para salvar a su niño. Vamos já criar os nossos filhos nessa nova cultura. Vamos ya a crear nuestros hijos en esta nueva cultura. E o Senhor vai ganhar um exército. Y el Señor ganará un ejército. E eu acho que vocês têm fixado último sábado do mês, é isso? Último sábado de cada mês, os pais saem com os filhos na fábrica de vencedores Kids. Ustedes han establecido eso, que en el último sábado de cada mes, los padres salen con sus hijos en la fábrica de vencedores Kids. Os pais fazem comportagem, posso orar por você, com os adultos. Los padres hacen comportaje, puedo orar por usted junto con los niños. E os filhos oram pelas Y crianças. los niños oran por los niños. E também fazem comportagem com livros infantis. Y también hacen comportaje con libros infantiles. Eu vou dizer mais ainda, no Brasil acho que tem mais cabeça branca. Y yo quiero decir algo más para ustedes. En Brasil parece que aún hay más hermanos cabeza blanca. Os avós podem sair com os netos. Abuelos pueden salir con sus nietos. Vamos aprender com as riquezas que o Senhor dá para uma parte do corpo, como a riqueza do corpo. Vamos a aprender con las riquezas que Dios da a una parte del cuerpo para todo el cuerpo. Ter humildade para aprender uns com os outros. En humildad aprendamos unos con los otros. Vamos continuar aqui. Vamos a seguir aquí. Hebreus 3. Hebreos capítulo 3, Versículo 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Sabe que descanso é esse? ¿Saben qué reposo es este? Deus
fez o mundo, criou os céus e a terra em 6 dias. Dios crió el cielo, la tierra, el mundo en 6 días. E no 7º dia ele descansou. Y al 7º día descansó. Irmãos, esses 6 dias equivalem a 6.000 anos. Estos 6 días es igual que 6.000 años, es equivalente. E o 7º dia equivale ao 7º milênio. Y el 7º día equivale al 7º milenio. De Adão até hoje, queridos irmãos, já estão completando 6.000 anos. Desde Adán hasta el día de hoy, más o menos son 6.000 años. Está na hora de dar descanso para o nosso Deus. Llegó el momento de dar reposo a nuestro Dios. Deus quer entrar logo no 7º dia. Dios quiere entrar pronto al 7º día. Mas ele conta com a cooperação da igreja. Pero Él cuenta con la colaboración de la iglesia. A igreja precisa concluir a edificação La iglesia necesita concluir la edificación para ele poder descansar. para que Él pueda reposar. Por isso, queridos irmãos, nós hoje, a nossa meta é buscar esse dia de descanso. Por eso hoy, hermanos, nuestra meta es buscar este día de reposo. Versículo 12. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O coração de incredulidade afasta-nos do Deus vivo. El corazón de incredulidad malo nos aleja del Dios viviente. Ao contrário, o coração de fé nos faz achegar ao Deus vivo. Por otro lado, un corazón de fe nos acerca al Dios viviente. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, todos caíram no deserto. Todos los que salieron de Egipto con Moisés cayeron en el desierto. Com exceção de 2 homens, Menos 2 hombres, Caleb e Josué. Caleb y Josué, Porque neles houve outro espírito. porque en ellos hubo otro espíritu. Irmãos, não vamos nos agarrar na nossa cultura antiga. No nos agarremos a nuestra cultura antigua, Não só na cultura do mundo, no solo en la cultura del mundo, mas até a nossa cultura religiosa. pero aún nuestra cultura religiosa. Agarrarmos no que durante anos nós praticamos na vida da igreja, aquilo, irmão, pode ser uma cultura do nosso convencional e tradicional. Estar agarrado aún a los años de tradición en la vida de la iglesia puede ser simplemente lo tradicional, nuestra cultura tradicional. Se continuarmos no convencional e tradicional, Si seguimos así en lo convencional y lo tradicional, nós vamos ter resultados também convencionais e tradicionais. habrá también resultados convencionales y tradicionales. Deus não terá forma de fazer suas grandes
seus grandes acontecimentos através da igreja. Y Dios no tendrá camino para hacer sus grandes obras a través de la iglesia. Na era do Espírito, na era final. En esta era del Espíritu, que es la era final. Por isso, irmãos, vamos jogar fora a nossa cultura antiga. Por eso, hermanos, vamos a echar fuera nuestra cultura antigua. Nossa maneira antiga de viver a vida da Nuestra igreja. manera antigua de vivir la vida de la iglesia. Vamos voltar a ser como uma criança. Vamos volver a ser como niños. Jesus chamou uma criança e disse: se vocês não se converterem, não se tornarem como essa criança, vocês não verão o reino dos Jesús céus. llamó a un niño, puso en medio de ellos, dice: si ustedes no se volvieren como este niño, no podrán entrar en el Entrar en el reino. reino de Dios. Entrar en el reino. Vamos, irmãos, ser simples. Seamos sencillos. Que o Espírito tenha liberdade entre nós para ir para onde Ele quer ir. Que el Espíritu tenga libertad entre nosotros de ir a donde quiera ir. Não seja limitado pelos nossos conceitos. Que Él no sea limitado por nuestros conceptos. Ele se sinta bem livre para fazer o que Ele quer. Que Él se sienta libre para hacer lo que quiera. Amém. Amén. Ora, versículo 17: e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram do deserto? Versículo 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Então, o que atrapalha é a incredulidade, não crer. Lo que impide a Dios es la incredulidad, o sea, no creer. Não crer na palavra de Deus por meio de Moisés No creer en la palabra de Dios que es hablada a través de Moisés e não obedecer. y no obedecer. Por isso, irmão, nós aprendemos o segredo, é receber a palavra profética com simplicidade e obedecê-la. Por eso hemos aprendido el secreto en recibir la palabra de Dios con simplicidad, sencillez y obedecerla. Capítulo 4, versículo 1: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Da mesma forma como Moisés era uma figura de Cristo, De la misma manera como Moisés fue una figura de Cristo, o povo de Israel é uma figura da igreja. el pueblo de Israel es una figura de la iglesia. Se essa desobediência e incredulidade aconteceu com a primeira geração do povo de Israel, Si esta desobediencia e incredulidad sucedió con el primer pueblo, el pueblo de Israel, pode estar acontecendo com a igreja também. puede estar pasando también con la iglesia. Pode haver ainda alguns de nós continuar na incredulidade e desobediência. Puede que aún algunos de nosotros estemos incrédulos y desobedientes. E qual será o resultado? ¿Y cuál será el resultado? Não entrarão no descanso de Deus. No entrarán en el descanso de Dios. Versículo 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus com fé, Hoy oímos la palabra de Dios con fe, com simplicidade e praticamos a palavra. con sencillez y practicamos la palabra. Versículo 3 diz: nós, porém, que cremos
entramos no descanso conforme Deus tem dito. Aleluya. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Quem creu aqui? ¿Quién ha creído acá? Vocês entraram no descanso de Deus. Ustedes que creyeron entraron en el reposo de Dios. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Irmãos, para Deus a obra já está concluída, Hermanos, para Dios la obra ya está concluida. mas está esperando a cooperação da igreja para concluí-la nos nossos dias. Pero está esperando la cooperación de la iglesia para concluirla en ese tiempo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. E Deus fica repetindo aqui, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Y Dios aquí repite una y otra vez diciendo, no entrarán en mi reposo. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. El versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois. Otra vez determina un día, otra vez determina un día, hoy, amén, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Josué havia feito as 12 tribos tomarem possessão da terra. Josué hizo que las 12 tribus poseyeran la tierra. Mas por que através de Davi, de novo, fala que existe um dia? ¿Por qué? Después de tanto tiempo, a través de David, Dios habla que va a haber un día De descanso. de descanso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Final Si do 7. oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Portanto, Por tanto, esse dia é para a igreja. este día es para la iglesia. Esse dia está reservado para nós. Este día está reservado para nosotros. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vocês sabem que eu falei no sábado de manhã com os irmãos líderes das igrejas da Colômbia. Ustedes saben, el sábado por la mañana yo compartí con el liderazgo de las iglesias en Colombia. Falei um pouco de como eu relutantemente, tentei rejeitar, não aceitar a responsabilidade que Deus estava querendo me encarregar nos dias em que o irmão Dong estava muito doente. Yo compartí con los hermanos cómo yo estaba resistiendo, rehuyéndome a aceptar esta responsabilidad de estar al frente de las iglesias en los días finales de nuestro hermano Don. No ano de 2017, o irmão Dong já não estava nada bem de saúde. En el año 2017, la salud del hermano Don ya no estaba muy buena. Em Nada buena. 2014, o irmão Dong já começou a dizer para os irmãos de várias regiões das igrejas de que ele não queria mais se preocupar com o assunto administrativo da obra. Desde el año 2014, el hermano Don empezó a compartir, decir que él ya no quería encargarse de la parte administrativa de la obra. Ele queria me passar a preocupação
com a administração da obra. Él quería pasarme a mí la preocupación y el cuidado de la administración de la obra. Ele só queria, em paz, ser fiel ao ministério da palavra. Él quería solamente tener paz, en paz, ser fiel en el ministerio de la palabra. Claro que de 2014 até 2017, sempre procurei honrá-lo. Claro, desde el año 2014 hasta el 2017, yo siempre traté de honrarlo. Nada fiz no assunto da obra independentemente dele. Nada hice en temas de la obra aparte de él. Ele continuava sendo o comandante que estava ali levando as igrejas adiante. Él seguía siendo el comandante que estaba conduciendo a las iglesias. Mas em 2017, ele já muito doente. Pero en el año 2017, él ya bastante enfermo, Eu via essa responsabilidade caindo sobre mim. yo veía esta responsabilidad cayendo sobre Eu mí. disse para Deus, Senhor, porque eu vi o irmão Dong passar por muitas dificuldades na obra. Y yo había visto al hermano Don pasar por muchas dificultades en la obra. Os 40 anos do ministério de irmão Dong, irmãos, pareciam os 40 anos do ministério de Moisés no deserto. Los 40 años del hermano Don eran semejantes a los 40 años de Moisés en el desierto. Ele teve que enfrentar muitos desobedientes. Él tuvo que hacer frente a muchos desobedientes. Ele teve que trabalhar com muitos problemas da carne do velho homem. Él tuvo que tratar con muchos problemas de la carne del viejo hombre de los hermanos. Mas o Senhor usou esse homem. Pero Dios usó a este hombre. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho essa capacidade. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo no tengo capacidad para esto. Passe de mim este cálice. Pasa de mí esa copa. Chame outro. Llama a otro. Mas o Senhor não atendeu a oração. Pero el Señor no atendió mi oración. Até que um dia eu estava ainda lutando com o Senhor. Hasta que un día yo aún estaba peleando con el Señor. O Senhor me deu a promessa que deu para Moisés em Êxodo 33. Y el Señor me dio la promesa que dio a Moisés en Éxodo capítulo 33. Encurtando a história, ele disse para Moisés: a minha presença irá contigo. Acortando un poco la historia, ahí Dios dijo, mi presencia irá contigo. Dizendo com respeito a levar o povo para a boa terra de Canaã. Refiriéndose a llevar al pueblo a la buena tierra de Canaán. Deus deu uma promessa dupla, maravilhosa. Dios le dio a él una doble promesa maravillosa. Ele disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Mi presencia irá con usted y yo te daré descanso. Irmãos, é impossível levar essa obra adiante no nosso homem natural. Es imposible llevar esta obra en nuestro hombre natural. Emocionalmente impossível. Emocionalmente también es imposible. Humanamente impossível. Humanamente es imposible. Vocês encontrariam um Pedro aqui já todo arrebentado, Ustedes verían aquí un Pedro totalmente com destrozado, problemas cardíacos, con problema cardíaco, estressado, estresado, com colapso nervoso. colapsado en su sistema nervioso. O homem tem de resolver todos os problemas da obra. El hombre tiene que tratar de resolver todos los problemas de la obra. Mas graças a Deus, Deus dá para o homem servi-lo no descanso. Pero Dios, alabado sea el Señor, da al hombre servirle en el reposo. Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Nós precisamos amadurecer até o tal ponto de confiar no Senhor. Necesitamos madurar hasta el punto de confiar en el Señor. Se tem um problema grande para resolver, Si hay un gran problema a ser resuelto, claro que você se preocupa com ele, claro, uno se preocupa con ello. mas não precisa usar sua força natural para resolver. Pero no necesitas usar tu fuerza natural para resolverlo. Seja sensível ao Senhor. Seas sensible al Señor. Ele vai conduzir você para a Él te resolução. conducirá. Isso é servir ao Senhor no descanso. Esto es servir al Señor en el descanso.
Essa foi a promessa dele. Esta fue su promesa. Aí a segunda coisa eu disse para o Senhor, Senhor, Y la segunda cosa que le dije al Señor, eu encarava a complexidade da obra como uma grande empresa. yo veía toda la complejidad de la obra del Señor como una gran empresa. Eu não me via como um homem capaz de assumir a presidência dessa grande e complexa empresa. Yo no veía como un hombre capacitado a asumir la presidencia de esta empresa tan compleja. Aí o Senhor me disse também, Entonces también el Señor me dijo, ele falou assim, você deve encarar que você é meramente um membro do corpo de Cristo. tú tienes que ver que eres simplemente un miembro del cuerpo de Cristo. Não precisa se preocupar em ser grande presidente. No te preocupes en ser gran presidente. Você é um membro do corpo de Cristo. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Claro que eu vou dar uma comissão especial para você, Claro, te daré una comisión especial, mas você sozinho não faz a obra. pero solo no puedes hacer la obra. Você tem outros membros do corpo de Tienes Cristo. otros miembros del cuerpo de Cristo. Por isso, irmãos, eu tenho feito a obra de Deus com parceria. Por eso yo estoy haciendo la obra de Dios con compañeros. Não sou ditador, No soy dictador, não sou aquele chefe que manda. no soy jefe mandón, Não, eu sou um membro. soy un miembro. Eu preciso da cooperação de todos os membros. Necesito la cooperación de todos los miembros. Eu preciso que todos os membros sejam meus cúmplices. Necesito que todos los miembros sean mis cómplices. Não somente os meus colaboradores, No solo mis colaboradores, mas todos vocês. todos ustedes. Eu gostaria que todos vocês respirassem o mesmo que eu respiro. Me gustaría que todos ustedes respiraran lo mismo que yo respiro. Todos vocês vivam pela mesma causa que eu vivo. Que vivan por la misma causa que yo vivo. Eu não tenho uma outra ambição na vida, No queridos tengo irmãos. otra misión en esta vida, queridos hermanos. Não tenho a ambição de ser um grande homem. No tengo la Usado misión por de Dios. ser un gran hombre. Eu só quero, irmãos, ser esse membro, funcionar com o papel que o Senhor me deu, levar a igreja a ser edificada. Yo solamente quiero ser un miembro funcionando con la función que Dios me dio, llevando a la iglesia a ser edificada. Você é sócio do mesmo negócio. Tú eres socio en este mismo negocio. Vocês são parceiros Son nuestros compañeros da mesma obra. en la misma obra. Amém? Amén. Ninguém aqui é empregado. Nadie aquí es empleado. Vocês não são funcionários. Nadie aquí es funcionario. Vocês são sócios da obra de Deus. Somos socios en la obra de Dios. Daí, em 2019, Entonces, en el año 2019, visitando as igrejas do interior do estado de Minas Gerais, visitando las iglesias Do Brasil. en el interior de un estado de Brasil, Minas Gerais, fui visitar o Expolivro, que Fui- estava lá, fui a visitar el Expo Libro que estaba ahí, e os irmãos me levaram a ver a construção do novo auditório deles. y los hermanos me llevaron a ver la construcción del nuevo auditorio local de reunión de ellos. Vendo a simplicidade e a bênção que o Senhor estava dando para eles, me alegrou muito. Viendo la sencillez de lo que ellos estaban construyendo, aquello me alegró muchísimo. Mas viajando numa van, dentro de uma van com os irmãos, Pero viajando después con ellos dentro de una van, vendo esse povo maravilhoso de Deus fazendo a vontade de Deus, viendo este pueblo maravilloso haciendo la obra de Dios, me veio um sentimento de perguntar para o Senhor: me vino un sentir de preguntar al Señor: Senhor, me mostra bem concretamente Señor, muéstrame bien concretamente qual é realmente o meu papel na igreja, na cuál obra. es de hecho mi papel, mi función en la obra, en la vida de la iglesia. Não em forma doutrinária, eu quero saber bem concretamente o que o Senhor espera de mim. No de forma doctrinal, sino concretamente, ¿qué esperas de mí? Sabe o que o Senhor me respondeu? ¿Y sabe qué el Señor me dijo?
que leve o meu povo à boa terra de Canaã. que conduzca a mi pueblo a la buena tierra de Canaán. Desde então, irmãos, eu não tive outra comissão, outra direção. Desde ahí no tengo otra comisión ni otra misión. Irmãos, eu não espero nada aqui na terra. Hermanos, yo no espero nada aquí en esta Eu tierra. não espero ganhar muito dinheiro. No espero ganar mucho Eu não dinero. preciso de muito para viver. No necesito mucho para vivir. Eu não busco glória de homens. No busco gloria de hombres. Não busco fama nem holofote. No busco fama ni luces. Tudo isso vocês sabem que vai se corromper. Ustedes saben, todo eso se va a corromper. Irmãos, eu quero tomar aquela palavra que Paulo disse em Mileto para os presbíteros de Éfeso. Yo quiero tomar para mí la misma palabra que Pablo dijo a los ancianos en Mileto, a los ancianos de Éfeso. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, No tengo mi vida preciosa para mí mismo, contanto que complete a minha carreira sino que complete mi carrera e o ministério que recebi do Senhor para pregar o evangelho da graça. voy a leer aquí mejor. Ni ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eu quero levar o povo de Deus para o repouso, Quiero conducir al pueblo de Dios a su reposo, para dar repouso para Deus. para dar descanso a Dios. Amén. Colossenses 3. Colosenses capítulo 3. E como vou levar isso? Capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Na verdade, queria ler desde o versículo 1 a 4, mas abreviamos um pouco o tempo. Vamos a abreviar un poco el tiempo, quisiera hasta leer desde el 1 hasta... Porque, na verdade, nós temos que fazer essa obra de Deus nas regiões celestiais. Porque a la verdad hay que hacer esta obra de Dios en las regiones celestiales, Não buscamos as coisas aqui da terra. no buscando las cosas aquí de la tierra. Não pensamos nas coisas aqui da terra, No pensamos en las cosas aquí de la tierra, mas buscamos as coisas lá do alto, pero buscamos las cosas de arriba, porque nós já morremos para as coisas da terra. porque ya morimos hacia las cosas de la E a tierra. nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Y nuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. E a nossa esperança é que quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, Y nuestra esperanza es que Cristo, como nuestra vida, cuando Él se manifieste, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. seremos manifestados con Él en gloria. Irmãos, eu não busco glória dos homens, Hermanos, yo no busco gloria de los hombres, mas eu espero nessa glória. pero yo espero esta gloria. E eu quero estar nessa glória na vinda do nosso Senhor Jesus. Yo espero esta gloria en la venida de nuestro Señor Jesús. Então, como eu faço o trabalho de edificação, a minha parte de encorajar os irmãos a fazerem trabalho de edificação da igreja? ¿Cómo puedo yo hacer mi parte y alentar a los hermanos a hacer su parte en la obra de edificación de la iglesia? Irmãos, a edificação não é meramente uma teoria. Edificación no es solamente una teoría. Em doutrina é muito bonita, Doctrinalmente, bonito, mas, irmãos, na prática é muito difícil. pero la práctica, muy difícil. Precisamos aprender a não viver mais pela nossa natureza terrena. Necesitamos aprender a no vivir más por nuestra naturaleza terrenal. Versículo 5. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vocês sabem que na nossa natureza, no nosso velho homem, nossa carne, Ustedes saben, en nuestra naturaleza, en nuestro viejo hombre, en nuestra carne, por mais que nós tentemos viver uma vida de cavalheiro, gentleman, por más que intentemos vivir de manera bien educada, como caballeros, como as gentlemen, irmãs como damas, y las hermanas como damas,
Mas ainda dentro de nós tem uma natureza caída. Pero dentro de nosotros hay una naturaleza caída. E nessa natureza estão a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Y en nuestra naturaleza están las cosas aquí del versículo 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Não há como edificar a igreja se nós não nos livrarmos disso. No hay cómo edificar la iglesia si no nos deshacemos de esas cosas. Versículo 8 também. Versículo 8 también Agora, dice, porém, despojai igualmente de tudo isso: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ira, Ira, indignação, enojo, maldade, malicia, maledicência, blasfemia, linguagem obscena palabras do vosso falar. deshonestas de vuestra boca. Isso é perigoso para a edificação. Eso es peligroso para la Nós edificación. temos ainda na natureza nossa a ira. Nós nos odiamos, podemos odiar facilmente algum irmão. Hermanos, eso está en nuestra naturaleza, la ira, y llegamos al odio hacia nuestros hermanos. Indignação. La indignación, el enojo. Os homens têm mais facilidade de ficar na, como é que fala, hein? Ficar bravo. Los hombres tienden más a eso, a quedar enojados E fica violento, y se vuelven violentos, não é? ¿verdad? E maldade, Y también la maldad, la malicia, maledicência. también la blasfemia, hablar mal. Esse homem natural gosta de falar mal dos outros. Nuestro hombre natural le gusta hablar mal del otro. Como é gostoso falar mal dos outros. Qué rico hablar mal del otro. E no mundo, hoje é muito comum falar palavrões. Y hoy en el mundo se habla mucha mala palabra, ¿no? Cada vez mais os homens não têm mais pudor, fala palavrão na frente de homem e mulher, qualquer um. Cada vez más de hombres, mujeres, ahí hablan palabrotas. Nossas crianças podem já aprender a falar palavrão. Y nuestros niños creciendo en ese ambiente también empiezan a hablar esas palabrotas. E os homens no seu trabalho também podem estar falando Y ahí palavrões. en el ambiente de trabajo los hombres hablan esas palabras. Mas, irmãos, vamos restringir a nossa língua. Hermanos, vamos a restringir nuestras lenguas. Claro que não só exteriormente, Claro, no mas, solo exteriormente, mas fazer morrer a natureza pero terrena. hacer morir nuestra naturaleza terrenal. Se não fizermos isso, irmãos, não tem como edificar a igreja. Hermanos, si no hacemos esto, no hay cómo edificar la iglesia. Única maneira de fazer isso, irmãos, é não vivendo na carne, vivendo no espírito. La única manera de hacerlo es no vivir en la carne, vivir en el espíritu. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, Versículo 12 de Colosenses 3 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de ternos afetos e misericórdia, que é splankinum, de entrañable misericordia, es la palabra griega splankinon, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Irmãos, essas virtudes do Espírito edificam a igreja. Estas virtudes del Espíritu edifican a la iglesia. Vamos, em lugar de falar mal uns dos outros, En vez de hablar mal el uno del otro, vamos aprender a suportar-nos uns aos outros. aprendamos a soportarnos unos a otros. Vamos aprender a perdoar-nos mutuamente. Vamos a aprender a perdonarnos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra outro, você foi ofendido por outro, Si alguno tuviere queja contra otro, si fuiste ofendido por alguien, perdoa, perdónale. porque Cristo nos perdoa numa dívida impagável. Porque Cristo nos perdonó de algo que no podíamos pagar. Em nome da edificação da igreja, vamos perdoar-nos uns aos outros. En nombre de la edificación de la iglesia, hermano, perdonémonos. Acima de tudo isso, porém, Por encima de todo esto está o amor, está el amor, que é o vínculo da perfeição. y que es el vínculo perfecto. A edificação da igreja tem que alcançar a perfeição.
La edificación de la iglesia tiene que alcanzar la perfección. Quando chegamos à perfeição, irmãos, chegamos no fim da edificação. Cuando lleguemos a la perfección, se concluyó la edificación. Não tenho tempo de dizer, mas já falei muito que a história que Deus está fazendo aqui na terra com a igreja é uma história de um tecido com urdiduras e tramas. Yo no tengo tiempo de desarrollar más, pero ya he compartido varias veces que la historia que Dios está haciendo con nosotros, la humanidad, es como una tela que está entretejiendo trama y urdimbre, ¿verdad? Es una historia de amor. A edificação da igreja é uma história de amor. La edificación de la iglesia es una historia de amor. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Sea la paz de Cristo que gobierne vuestros corazones. Depois de alcançar a perfeição que é amor, o que resta, o fruto, é paz. Después que alcancemos la perfección a través del amor, lo que queda, ¿qué queda? Quando La paz. chega a paz, Cuando llegue la paz, Cristo voltará. Cristo volverá. Deus terá repouso. Dios tendrá reposo. Ele vai poder descansar na sua casa. Él va a poder descansar en su casa. Eu vou terminar com a figura de Zacarias 4, bem rapidamente, não tenho tempo de comentar. Voy a concluir mostrando la figura de Zacarías capítulo 4, Vou pedir porque no hay más para o tiempo. irmão projetar para nós a figura do candeeiro. Yo pido a los hermanos que pueda proyectar la figura del candelero. A edificação da igreja está representada nessa figura. La edificación de la iglesia está representada en esta figura. E essa figura nos apresenta no livro de Zacarias 4 duas oliveiras. Y en esta figura presentada en Zacarías capítulo 4 nos muestra dos olivos. Duas oliveiras são para produzir azeite. Dos olivos que son para producir aceite. O azeite representa o Espírito de Deus. El aceite representa el Espíritu de Dios. E dessas duas oliveiras saem dois raminhos. Y de estos dos olivos salen dos ramas. Desses dois raminhos vertem azeite, o azeite dourado. Y de esas dos ramas se dispensa aceite dorado. E esses dois raminhos vertem o azeite dourado para dois bicos de ouro. Y eso es dispensado dentro Eu chamarei de una vasija que tiene dos picos de oro. Eu chamo de dois vertedouros de ouro, vertedouro. Son dos dispensadores de oro. E esses dois bicos de ouro representam a palavra profética. Y esos dos picos de oro representan la palabra profética. A palavra profética dispensa o azeite fornecido pelas duas oliveiras. Y ahí esos dos picos de oro dispensan ese aceite que viene de esta provisión, de esta fuente que son los dos olivos. E o Espírito de Deus, que é esse azeite dourado, ele vem em forma da palavra. Y ese aceite dorado que es el Espíritu de Dios viene en forma de palabra. E essa palavra dispensada por esses dois bicos de ouro chega primeiro a um reservatório. Y esta palabra dispensada por esos dos picos de oro llegan primero a un reservorio. Esse reservatório representam os servos de Apocalipse 1, versículo 1. Y ese reservorio representan los siervos mostrados allá en Apocalipsis capítulo 1. Porque no tempo de Apocalipse, Deus já não se importa mais com títulos. Porque en el tiempo de Apocalipsis a Dios ya no le importa títulos. Para cargos. Deus o importante é ter função orgânica. Para Dios lo que importa es función orgánica. Nós estamos na era do Apocalipse. Estamos en la era del Apocalipsis. Não importa para Deus tanto títulos. Para Dios no le interesa cargos, títulos. Ele quer ver a realidade. Él quiere ver realidad. Então, essa vasilha Entonces, esta vasija são todos aqueles que recebem a palavra
com amor reverente. Son todos aquellos que reciben la palabra con amor reverente. Recebem a palavra com amor, ruminam e entram no encargo de Deus. Son aquellos que reciben la palabra con amor, rumian y se meten al encargo de Dios. Eu espero que isso sejam os irmãos que o Senhor está usando como líderes das igrejas. Yo espero que todos los hermanos que Dios está usando como líderes de las iglesias sean de esta manera. Não ouçam a palavra do Senhor de uma maneira superficial. No escuchen la palabra de Dios de una manera superficial. Se possível, ouvir anotando. Si posible, escuchen tomando apuntes. E depois, se tiver tempo, ouça novamente sentado, Y después vuelva a escuchar Com a- ahí sentado com anotação. con los apuntes. Claro que as donas de casa podem ouvir a mensagem fazendo tarefas de casa, Claro, las hermanas que son amas de casa pueden escuchar eso mientras están haciendo sus cosas, están escuchando los mensajes. Aproveitar o tempo quando estamos fazendo exercício físico, escutando a mensagem, claro. También aprovechamos el tiempo mientras estamos haciendo ejercicio físico, vamos escuchando los Viajando mensajes. no carro, podemos escutar, claro. También manejando, estamos ahí en el auto escuchando los Mas mensajes. se possível ter um tempo sentado, anotando, Pero si é melhor ainda. si puedes tener un tiempo sentado tomando apuntes, es mejor aún. E que Deus espera dessa vasilha, desses irmãos que recebem com amor a palavra de Deus. ¿Y qué es lo que Dios espera de estos hermanos que reciben así con amor la palabra de Dios? Que vocês supram a igreja. Que ustedes suministren a la iglesia. Vocês sejam os promotores dessa Que palavra. ustedes promocionen esta palabra. Vocês sejam os promotores da prática dessa Promocionen palavra. la práctica de esta palabra. Vocês são os 7 tubos que conduzem o azeite dourado para cada uma das 7 lâmpadas. Ustedes son los 7 tubitos que provienen aceite dorado para las 7 lámparas. É a palavra profética que mantém essas lâmpadas acesas. Es la palabra profética que mantiene esas lámparas prendidas. Vocês são os praticantes da palavra profética. Ustedes son los practicantes de la palabra profética. E vocês levam outros irmãos a praticarem. Y ustedes conducen otros hermanos a practicar. Aí a igreja começa a brilhar. Y la iglesia empieza a brillar. O brilho das igrejas da Colômbia nesses últimos 6 meses é muito maior do que antes. El brillo, el alumbramiento que produce las iglesias en Colombia en estos últimos meses es mucho mayor que antes. Por causa do trabalho desses que promovem. Por causa del trabajo de estos que promueven. Mas eu quero dizer para vocês que há uma versão que diz que não é um tubo para cada uma das lâmpadas, mas 7 tubos para cada uma das lâmpadas. Pero hay una otra versión de la Biblia que dice que no es un tubito para cada lámpara, sino 7 tubitos para cada lámpara. Ambas versões estão corretas. Las dos versiones están correctas. Nos tempos normais, En los tiempos normales, um tubo para cada lâmpada. un tubo para cada lámpara. Mas na última hora, Pero en el último tiempo, na 1ª hora, en la 11ª hora, os trabalhadores têm que conduzir 7 vezes mais. los trabajadores tienen que conducir 7 veces más. Porque Deus mandou para nós 7 espíritos. Porque Dios nos envió 7 espíritus. E o efeito dessa palavra também é 7 vezes, ou até muito mais, muitas vezes Y el maior. efecto de esta palabra es 7 veces, es mucho mayor. Porque o Senhor tem pressa. Porque el Señor está apresurado. O Senhor quer edificar a igreja. El Señor quiere edificar la iglesia. Zacarias 4 mostra a reconstrução do templo, Zacarías 4 nos muestra la reconstrucción del templo que havia sido destruído pelos babilônios. que había sido destruido por los babilonios. Vocês sabem de onde vem a Babilônia? ¿Saben de dónde viene la Babilonia? Vem de Nimrod, que eu falei no começo da Viene mensagem. de Nimrod, que hablamos al inicio. Continua, irmãos, querendo destruir a edificação. Sigue tratando de destruir la edificación. Mas graças a Deus, hoje nós temos Zorobabel. Gracias a Dios, hoy tenemos Zorobabel, Nós temos Josué. tenemos Josué.
O Senhor então encoraja esses dois El Señor entonces alienta a esos dos. e fala para ninguém desprezar os humildes começos. Y para que nadie tenga en poco esos humildes comienzos. Quem somos nós, ¿Quiénes somos nosotros? sul-americanos? Sudamericanos. Nós somos desprezados. Somos menospreciados. Não somos do primeiro mundo. No somos de primer mundo. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Y se pregunta, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? E da Galileia pode sair alguma ¿Y de coisa Galilea importante. sale algo bueno? Irmãos, mas Deus fez questão Pero de Dios começar com esse começo humilde. quiso que con este humilde comienzo, Ele vai concluir essa obra. Él va a concluir esta obra. E quando concluir a reconstrução do templo, Y cuando se concluya la reconstrucción del templo, com a sua cooperação, Com ajustando-nos uns aos outros, con su cooperación, ajustándonos los unos a los otros, nós vamos produzir esse fruto do amor. vamos a producir ese fruto del amor. E o resultado é paz. Y el resultado es paz. Shalom. ¡Shalom! Shalom vem quando todas as peças dessa construção se encaixarem e terminarem. Esa shalom surge cuando todas las piezas de esta construcción estén encajadas. Deus então vai falar: chegou a hora do meu descanso. Entonces Dios va a decir, llegó la hora de mi descanso. Vamos colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Vamos a poner todos los enemigos bajo los pies de Cristo. Deus vai usar os seus vencedores para derrotar anticristo e seus seguidores. Dios usará sus vencedores para derrotar al anticristo y sus seguidores. E nós vamos introduzir a era do reino. Y vamos a introducir la era del reino. Cristo reinará Cristo reinará por 1000 anos. por 1000 años. E entregará o reino ao Pai para toda a eternidade. Y entregará el reino al Padre por toda la eternidad. Por isso, irmãos, hoje não adianta nem ficar discutindo política. Por eso, hermano, hoy no pierdan su tiempo discutiendo política. Vamos lutar por esse reino, Vamos a luchar por este reino, pela edificação da igreja. por la edificación de la iglesia. Deus tem muita esperança na Colômbia. Dios tiene mucha esperanza en Colombia. Continuem humildes, Sigan humildes, simples. con humildad, simplicidad. Permita que o Senhor aperfeiçoe cada um de vocês. Y que el Señor pueda perfeccionar a cada uno de ustedes. Aqui tem muitos jovens preciosos. Aquí hay muchos jóvenes preciosos. Eu queria levar vocês para mim, Yo quería llevar todos ustedes conmigo, mas orgulho não deixa. pero Julio no me deja. Mas eu sei que um dia vocês serão muito úteis em qualquer lugar que colocarem. Pero yo sé que ustedes un día serán muy útiles a donde quiera que el Señor los ponga. Mas hoje vamos hoy, ser humildes, Seamos humildes, vamos permitir o Senhor trabalhar em nós sigamos permitiendo que el Señor trabaje en nosotros e vamos lutar pelo reino. y vamos a luchar por el reino. Jesus ao Senhor. Amém. Jesús es el Señor.